Salve, salve! Está começando mais um podcast da Sons Periféricos, que nessa temporada é fomentado pelo Programa Vai 1, Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, @Sons Periféricos. Eu sou a Kati, @Kati_NN, e comigo hoje está a Ju. Salve! No Instagram é @fada.roots. E a gente está aqui hoje para conversar sobre mais uma entrevista do nosso tema do mês, que é sobre maternidade periférica, conversando com Nayara Carvalho. A Nayara ela é auxiliar técnica de enfermagem, está cursando enfermagem e é brincante no coletivo Conto no Pé da Árvore. Está aqui para contar um pouco sobre as vivências, sobre o tema. Nay, passa aí, dá um oi, passa suas redes sociais, acrescentar algo que você queira, que você acha necessário. Olá, meninas, boa tarde, né? Esse frio de quinta-feira, muito obrigada por ter me convidado, quero agradecer. Também o coletivo Conto no Pé da Árvore, né? Eu tô no Instagram como Nay1252 e no Facebook Nayara Carvalho. Eu sou auxiliar técnica de enfermagem. Hoje eu trabalho no consultório na rua, né, na empresa Nossa Senhora do Bom Parto, que está vindo aí com uma leva muito grande nesses últimos 2 dias. Estou afastada, porque eu tive o Kevin agora, então estou afastada. Então eu estou vendo aí nas mídias que o trabalho no consultório da rua está sendo muito solicitado, né, por conta do frio. Sou mãe do Arthur, do Miguel, do Kevin, 3 homens lindos aí que entraram na minha vida. Bom, eu acho que para a gente, já iniciar a nossa conversa, você pode contar um pouco sobre a sua trajetória, seja no coletivo, seja também com a profissão que você escolheu, que você está cursando. Também, se você quiser falar sobre o início da maternidade, como foi para você, fala um pouco para a gente. Eu vou falar um pouco da minha vida, como tudo começou, os meus 3 filhos, né, o Arthur, eu tive ele com 17 anos, primeiramente eu esqueci de falar, né, eu apresentei, mas eu não apresentei meu esposo, o nome dele é Fábio, é ele que tá nessa caminhada, nessa jornada comigo. Eu engravidei, hoje eu tô com 30 anos, né, eu engravidei, eu tinha 16 anos quando eu tive o Arthur. E aí, depois eu tive o Miguel, e agora, por opção, foi escolha, eu quis ter o Kevin. Né? Tudo começou... Essa minha vivência, assim, começou depois que eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos de idade, e aí eu morava com meus irmãos, morava com meu pai. E aí, quando eu Gente, eu tô meio perdida, assim, é muito estranho falar da nossa história, né? Mas vamos lá. Quando tudo começou, foi quando a minha mãe faleceu, eu me vi uma pessoa forte, ponderada, e aí eu fui criada pelo meu pai, pelos meus irmãos, e nesse decorrer do tempo, eu vivia na casa da minha prima, conheci meu esposo, Fábio, que o pessoal até brinca, né, fala que a gente era primos e a gente começou a namorar. Eu falei, não, nunca fui prima dele. Bem, na verdade, nós éramos, não era primos, né, como eles moravam no mesmo quintal, todo mundo achava que nós era primo, só que nós não temos parentesco. E aí, quando começamos a namorar, com 15 anos, aí com 17 anos eu engravidei do Arthur, que me tornou essa mulher que eu sou hoje. O Arthur, ele veio me dando, não tanto para mim, quanto para o meu esposo também, uma força de mãe, de mulher, eu sou para os meus filhos hoje o que minha mãe foi um pouco para mim, que eu convivi com a minha mãe só 12 anos de idade, né, esses 12 anos da minha vida. Então, foi meados de 2009, que eu fiquei grávida, eu estava no último ano do ensino médio, e aí imagina, né, a cobrança não é só de familiares, a cobrança como um todo, da sociedade, dos amigos, as pessoas te apontam o tempo todo, né, você engravidou nova. E aí eu comecei a vir dentro de mim uma questão que eu levo até hoje, é de ser melhor, né, de poder ser algo para os meus filhos. E aí foi nessa luta que eu tive o Arthur, e aí depois de um tempo, 2 anos, eu vim ter o Miguel, mas também nada planejado, só que o Miguel já estava com uma estabilidade dentro da minha casa. Quando eu engravidei do Arthur, eu estava na casa do meu pai, eu só namorava com o Fábio. Aí
nós casamos, ajuntamos, cada um ajuntou seus trapos, fomos morar junto e depois de 2 anos eu tive o Miguel. E aí o Miguel mostrou para nós ainda o que é o sinônimo de família, né? E aí eu comecei a trabalhar. Até então eu não pensava em fazer faculdade, eu não pensava em fazer o curso de auxiliar em técnico, eu pensava em como manter os meus filhos. E aí, como eu mantinha os meus filhos? Eu trabalhava. Tudo que vinha serviço para mim, eu trabalhava. Né? Eu não consegui bolsa, essas que tem agora do governo, até esqueci o nome. Ai, meu Deus do céu. Que era para as mulheres, eu esqueci o nome. É Bolsa Família. Bolsa Família? Fui atrás de Bolsa Família, isso. Não consegui Bolsa Família. E aí eu me deparei, eu falei, vou trabalhar. O que der para trabalhar, eu trabalhava. Então, era faxina? Eu ia. Era, precisa fazer tal coisa? Eu ia. Olha, é um evento? Eu sempre ia. E aí, o meu esposo, de um certo lado, também. Você tem noção, meninas, eu não tinha tempo de pensar em, eu tô doente, eu não tinha tempo, porque eu precisava manter os meus filhos. E o manter os meus filhos era trabalhar, educar, estar sempre junto, né? Então, eu me dividia mãe e esposa e sair para conquistar algo para os meus filhos, né? Então, essa foi o tempo todo a minha luta. Então, eu saía, eu ia fazer faxina, eu voltava, eu sempre tentava dar, não, até hoje, eu tento dar tudo do bom e do melhor. Depois eu vou entrar das formas que eu manipulo isso, que eu acho que não é você dar tudo do bom e do melhor, e não só você dar o que você não teve, não é isso. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês. Então, essa minha trajetória foi essa, de trabalhar e conseguir. Eu tive uma mãe, eu tenho que mencionar ela em tudo que eu faço. Minha mãe, na época, ela era atendente de enfermagem, depois ela virou auxiliar de enfermagem, prestou concurso público. Eu tive uma mãe preta que teve 5 filhos e a luta dela era constante, né? A luta dela era todos os dias, era diário. A minha mãe, eu peguei uma época da vida dela que ela trabalhava em 2 empregos para dar o sustento para nós. Então, o que eu tenho hoje disso, né? O que eu tenho hoje a base é a minha mãe. E as minhas tias também, mas pelo fato de estar dentro de casa. Então, minha mãe, ela era aquela mulher que saía, ela trabalhava, ela chegava, ela dava carinho, ela dava amor, ela dava afeto. Então, a minha mãe, antes, essa profissão que eu tenho hoje foi também por conta da minha mãe. Né, ela veio com essa base na época, em 1998, por aí, o que acontecia? Antigamente, o SUS não era para todos, né? Para você ter o SUS, você precisava trabalhar de carteira registrada, depois veio o SUS, que é para todo mundo, é o direito do cidadão, dever do Estado. Então, antigamente, não tinha isso. Antigamente, as pessoas elas se tratavam com curandeiros. Né? As pessoas iam lá, na farmácia, sempre tinha uma farmácia que você chegava lá, você pedia de tudo, sempre tinha. Ou tinha essas pessoas, né, que estavam sempre ali ajudando, cuidando dos enfermos, e minha mãe, ela veio com essa base. Né? Um pouco que eu lembro foi disso. Na época, já tinha o SUS, né? Na época que eu nasci, já tinha o SUS, só que minha mãe, ela veio dessa base, de estar sempre ajudando o próximo, né? Então, antigamente morria, as pessoas faleciam lá perto de casa, e minha mãe ia com uma bolsinha preta, uma maletinha preta, que tinha um estetoscópio, tinha um aparelho de aferir pressão, e ela ia. E aí eu ficava pensando como que as coisas, né? Antigamente era muito... minha mãe era só uma atendente de enfermagem, mas para as pessoas parecia que minha mãe era médica. Então ela ia e eu sempre junto com ela. Antigamente eu tinha um medo de defunto, hoje eu não tenho mais, né? Mas eu tinha um medo, mas você vai, eu vou, eu preciso ir, eu ia. E ela ia, ela passava, ela ajudava, ela dava injeção, ela fazia um curativo. E ao mesmo tempo que ela cuidava, né, da parte, ela deixava o amor dela, né? Então hoje eu levo isso e carrego para minha profissão, que eu quis ser auxiliar e técnica de enfermagem e falta pouco, estou no último ano para terminar aí para ser enfermeira. Então, voltando, me perdi um pouco. Aí vocês vão me dando um norte aí. Voltando do assunto, eu vim, né, disso da minha mãe, e aí eu levo um pouco dos meus filhos, para os meus filhos isso, né? De que eu penso de como eu posso ser cada dia uma mãe melhor, assim, em vários aspectos, né? De estar ali, de
tá o tempo todo, é na lição, é no convívio, no dia a dia. Eu tenho 3 filhos homens, né? Eu sempre, meninas, tipo assim, eu sempre quis ter filha mulher, era o meu sonho. Acho que desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre quis ter filha mulher. E aí eu tive 3 filhos homens. Hoje a educação que eu dou para os meus filhos é de que aqui na minha casa não tem esse pensamento de machismo, sabe? De que homem não faz nada, de que homem fica sentado. Pelo contrário, aqui na minha casa todo mundo ajuda. E é isso que eu levo para os meus filhos. Eu morei 8 anos de uma casa, depois eu mudei para outra. E aí eu fui para uma comunidade. Até então nem sabia que era. Cheguei lá, passei 2 anos morando lá com meu esposo, e teve uma hora que eu falei para ele, aqui não é para nós, né? Eu pagava aluguel lá também. E aí eu falei assim, aqui não é para nós. Eu tô criando 3 filhos e eu morava na frente de uma boca de fumo, né? De um tráfico. Eles vendiam à torta e à direita, né? E eu falei pro meu marido assim, olha, eu acho que aqui não é pros meus filhos. Porque não que existe má influência, só que você tá ali e tudo é propício, né? De você começar, tive meus primos, tive um primo meu que faleceu de overdose, né? Então você começa na droga, você começa com a maconha, né? Depois você vai indo para as mais fortes. Aí eu falei pro meu esposo, nós chegamos à conclusão que não era ali que eu queria para os meus filhos, porque eles ficavam o tempo todo. No começo, eu não entendia muito assim, né? Depois eu fui pegando o macete e falei, isso aqui não é legal, não é para os meus filhos. Até então não tinha o Kevin, só tinha o Arthur e o Miguel, e eu tenho um filho que já é adolescente, né? Já tá na adolescência, o outro que tá pré-adolescente. Eu falei, aqui eu acho que não é um momento legal para os meus filhos, nós precisamos mudar de casa, né? E aí vai descer, vai brincar no campinho. Eu morava na frente de uma ocupação, né? E aí tem um campinho que a criançada joga bola, brinca, tal. E aí vi algumas coisas, eu falei, Fábio, isso não é do nosso sagrado, eu tenho medo que meus filhos caem nessa e não volte mais, e a gente precisa mudar, né? E hoje eu converso com meus filhos, olha, nós mudamos daquela casa, a casa era boa, tal, por esse e esse motivo. E é isso. Para eles também já irem se conscientizando, né? Agora que tem idade para entender, tomar essas decisões também, até pelo pequeno que chegou agora em conjunto com você. Exatamente. E o coletivo Conto no Pé da Árvore, ele também é uma forma que eles conseguem participar e sair um pouco, né, desse lado tão precário do sistema, levando arte, levando cultura. Conta sobre como que você, não sei se você ajudou a criar o coletivo ou se você entrou no conto depois, como que foi essa história do Conto no Pé da Árvore na sua vida? Eu entrei no conto, já tinha 3 anos de conto, né? Foi um convite meio que assim, o conto, na verdade, ele é um chamado. Quando eu recebi, parece um chamado, né? Então a Jéssica, né, que é minha irmã, né, prima irmã, ela mora na casa da frente, ela falou, vamos lá. Falei, você gosta? Eu falava, né? Falei, você gosta de inventar moda, né? Ela, não, vamos, você vai gostar. Falei, tá bom, vai. Fui um dia. Aí no segundo final de semana, eu falei, tô apaixonada, é isso que eu quero, tal. E aí, consecutivamente, eu não poderia deixar meus filhos dentro de casa. E aí eu fui apresentar o conto para os meus filhos. Falei, olha, isso aqui é um projeto, tal. É um coletivo de contação de história. Aí de sábado eles, hoje tem conto? Então nós vamos pro conto. Então, meu esposo trabalhava, eu estava em casa, fazia minhas coisas correndo, porque o coletivo Conto no Pé da Árvore, hoje a formação dele é só de mulheres, né? Mas antes já teve homem. Então é só de mulheres e é uma correria pra gente se juntar no sábado e tá ali, porque eu trabalho durante a semana, então eu chego no final de semana, é casa para arrumar, é comida para fazer, é filho para cuidar. Então, nesse meio tempo aí eu falei, não, eu preciso ter um tempo, e é um lugar onde eu gosto de estar, é um lugar que me faz bem. Eu sou brincante do conto, faço contação, nós cantamos, dançamos, brincamos, a cultura popular brasileira. Então, quando eu apresentei o conto para os meus filhos, até então eu ainda não estava morando, né, na casa que eu fui, né, eu estava morando em outra residência,
E aí começou naquilo, né? Doses homeopáticas, vamos devagarzinho. E aí eles começavam, hoje você não vai no conto, se eu tinha algum compromisso ou algo parecido. Aí eles, não, a gente tem que ir pro conto, mãe. E aí meus filhos participam, estão lá até hoje, o Arthur, o Miguel. E nessa fase, né, quando eles entraram no conto, eles eram criança, né? Hoje o Arthur já tá na adolescência, o Miguel na pré-adolescência. É muito difícil você engajar a criança, né? Então, a gente chama nossas sementes porque eles vêm desde pequeno, porque chega numa certa idade, eles não querem mais, né? Não é algo que interessa. Então, nós estamos sempre trabalhando isso no conto, de como incentivar, tá com as crianças, trazer ela, vamos numa exposição, coloca eles para tocar algum um instrumento de percussão, ou cantar, ou contar história, ou ajudar na formação quando vamos fazer a festa do boi, na montagem do boi. Então a gente está sempre tentando, não só as minhas crianças, como as outras crianças também, que são os meus sobrinhos, a gente está tentando sempre levar eles, né? Aqui tá o conto, porque chega uma certa idade, a gente sabe disso. Nós já fomos adolescentes, né? Tem coisas que já não nos interessa mais. Então, a gente está sempre puxando as crianças para esse lado, né? Então, já tem um tempinho aí que eu tô no conto e é isso. É um lugar que eu gosto de estar. Quero mandar um beijo para as meninas, né? Para todas o coletivo, especialmente para a Jéssica, né? Que está sempre aí, a gente que apresentou o conto para mim, a Mel também, as meninas, Bianca, que elas estão sempre, né, eu falo que o conto vai para além dali, né, quando as pessoas veem, começa bem antes, qualquer projeto que nós colocamos, que nós fazemos, tem as meninas tá trabalhando o tempo todo, e eu queria mandar um salve para elas aí, para Jéssica, Bianca, Mel, e é isso. Um salve mesmo, eu sou fã do conto, então não poderia deixar de citar, e essa curiosidade de saber, né, como cada uma foi formando. Depois quero saber de cada uma delas como que chegou à criação de um projeto tão maravilhoso, que é o Conto no Pé da Árvore, tão contagiante, né? Mas voltando a tudo que você contou, você falou de alguns desafios, como perder a mãe muito nova, ser mãe muito nova, não ter mais aquele, entre aspas, direito, né, que você tinha direito, mas é muito difícil considerar a sua vontade individual com filhos para criar. Então, isso de, em vez de pensar a profissão que você queria, você aceitar o trabalho que ia sustentar os seus filhos. Então, para quem está ouvindo a gente e está passando por isso, alguma adolescente gestante, o que você pode acrescentar, né, com a sua experiência? Algum conselho que agora você já tenha sabedoria para passar para quem também está numa situação como essa? Não desistir, lutar. O lutar que eu digo é ser perseverante, né? Tudo que você faz, qualquer coisa que você for fazer, faça com amor, né? Então, todas as casas que eu não limpei pouca casa não, limpei muitas, viu? Todas as casas que eu limpei, tudo que eu fiz foi tudo com amor, né? Então, você ser perseverante, você ser firme. Eu gosto de mencionar uma coisa que aconteceu comigo. Rede de apoio é bom ter, é ótimo ter. A gente precisa ter. Eu não tive uma rede de apoio. A rede de apoio que eu tive foi dentro da minha casa, meu esposo. Depois, mais para frente, apareceram pessoas na minha vida que seria uma rede de apoio, só que a rede de apoio eu não tive. Então, eu mesma fui atrás, sabe? Não de que eu tinha que provar para alguém que eu sou melhor do que os outros, não. Provar para mim mesma que eu consigo, né? Que eu consigo dar um futuro melhor para os meus filhos, que eu consigo dar uma alimentação, que eu consigo estar ali, e é isso que eu me cobro o tempo todo, entendeu? De como eu fico muito assim, de como eu ser um ser humano melhor, né, para os meus filhos. Então eu cobro isso o tempo todo deles, o tempo todo de mim. Olha, eu preciso ser, às vezes, sabe quando você tá deitada na sua cama, você fala, não tô com vontade de fazer nada, por mim eu morri aqui dentro da cama. Aí eu olho para os meus filhos e eu falo, não, é luta, bora que tem as crianças aí, entendeu? Então, vambora. Então, às vezes eu tô assim, não, vou fazer tal coisa, e aí eles vêm e falam, mãe, você faz aquele bolo? Aí eu falo, meu filho tá pedindo um bolo para mim, eu vou levantar, e é o tempo todo, porque
quando você sai da sua casa, você vai trabalhar, né? Você tá na sua vivência, acontece tantas coisas que acabam te desanimando, que te levam para um lugar, parece que você quer se afundar e não sair nunca mais. Só que aí você tem os seus filhos, você olha pro lado e fala, não, é luta, entendeu? Então, o que eu Ao falo mesmo para tempo essas que eles pessoas... demandam, eles incentivam, né, com as coisas que eles Demais, pedem. o tempo todo. O que eu falo para as pessoas é não desista, ser perseverante. Eu sou uma pessoa e eu já falei isso, eu tive um exemplo da minha casa, que não tem como eu não desistir da vida. Minha mãe, ela teve um CA, né, um câncer, e aí depois esse câncer foi criando metástase e foi espalhando pelo corpo. E minha mãe, ela não desistia, sabe? Ela olhava pra gente e ela falava assim, eu tenho que trabalhar por vocês, cara. Sabe? E ela, às vezes, ela estava ruim, só que pra nós, ela falava, não, eu tô bem. E a gente sabia que ela estava ruim, mas ela, não, eu tô bem. Entendeu? Então eu fico vendo muito assim, eu tive uma mãe que ela tava ruim, já tava, na beira da morte, e ela lutou o tempo todo. Entendeu? Ela não lutou por ela lutou por nós. E você falou também de ser melhor para os seus filhos e dar as coisas, não é dar aquilo que você não tem, ou dar o melhor, que você ia explicar melhor, né? O que você estava querendo dizer sobre essa qualidade que você busca sem ser isso de tapar os buracos. Então, Júlia, respondendo a sua pergunta, referente a dar, né, as coisas para os filhos, eu penso muito assim que não é você dar coisas de valor. Quando você coloca um filho no mundo, não é só dinheiro, não é só alimentação, é você estar ali o tempo todo. Porque a criança, ela te testa o tempo todo, né? Então, além dela te testar, ela te ensina. Porque você fala assim, não pode, ela vai lá e mexe. Não faz isso, ela vai lá e faz. Então, todo dia, eu tava falando isso pro meu esposo esses dias. Toda hora, você escovou os dentes? Você escovou os dentes? Você escovou os dentes? Já escovou os dentes, já escovou os dentes, Miguel? Então, eu acho que você educar a criança é isso, é você estar ali o tempo todo, né? Você tá ali, você vai falar que não, ele vai fazer, você vai explicar o porquê, entendeu? Então, vai além de você dar um carrinho, não vou nem falar carrinho, porque as crianças hoje querem tudo celular, né? É celular, é um PlayStation. Não, é você estar ali o tempo todo. Educar é você trazer a criança para você. Olha, não faz isso. Eu estou te punindo por esse motivo. Né? Isso não pode fazer. Por quê? E você explicar. Então, quando eu penso muito nisso, Nayara, que não adianta eu dar um mundos e fundos para os meus filhos, sendo que eu não, sabe, a base, o porquê que eu tô dando aquilo, né, ou porquê eu estou te punindo, né, eu também não sou essa pessoa que acha que tem que espancar, não, nossa, eu não acho isso, não concordo com isso, né, ninguém tem que bater em ninguém. Eu sou da questão que, olha, você fez isso, você está sendo punido por esses motivos. Porque o que acontece? Ser mãe hoje, para mim, é isso. Você ensinar e explicar. Porque daqui para frente é igual eu. Perdi minha mãe com 12 anos. Pode ser que minha mãe daqui uns 3, 4 anos, sei lá, eu não esteja aqui, né? Então, eu explico para os meus filhos hoje, puno, chama a atenção, puxa a orelha, né, modo de dizer, para lá fora as pessoas a sociedade não fazer isso com eles, né, porque a gente tem uma sociedade perversa, uma sociedade que pune, né, que aponta, que, nossa, isso para mim, eu estando aqui, né, Arthur e Miguel, isso não se faz, isso é errado, né, então está certo, olha, parabéns, não é só puxar a orelha, não, é elogiar, né, olha, tô aqui, você, né, parabéns, tá ótimo, né? E quando você é pai e mãe, é que nem sei, eu trabalho 13, 14 horas por dia, 15, 16 horas. Quando você é mãe, eu acho que eu peguei muito isso. Não é você ficar 16 horas trabalhando o dia inteiro, não. Não é só comida, não é só calçado, não é só vestir. Isso também é super importante. Só que a educação, é um tudo. Porque às vezes você dá tudo para o seu filho, só que o principal, o primordial, que é a educação, é um olhar diferenciado, é uma conversa, um diálogo, um abraço. Você passou o dia inteiro trabalhando e você não consegue, entendeu? Então, eu acho que
ser mãe hoje, pra mim, Nayara, é isso. É você tá ali o tempo todo. Porque um bebê, hoje eu tô com um bebê de 4 meses em casa. Ele te suga o tempo todo, né? É a atenção voltada para ele. Quando você tem um filho de 12, 13 anos, a atenção é diferenciada. Que hora você tá vindo da escola? O que você está fazendo? Mãe, eu posso ir a um lugar? Pode. Com quem que você tá? Aonde você está? Aí quando você já tem um filho, que eu tenho 3 filhos em 3 fases diferentes. Quando você tem um filho de 9, 8 anos, ele quer uma atenção, um carinho, que nem ontem meu filho falou, mãe, vamos jogar stop? Falei, vamos, Miguel, vamos. Né? Eu falei, vamos jogar lá umas partidinhas. Até deixei ele ganhar um pouco, porque como eu escrevo rápido, já sou adulta, né? E aí ele não me alcançou, você escreve rápido. Eu falei, não, imagina. Aí eu brinquei um pouco com ele. Então, você ser mãe é um negócio tão louco assim, porque às vezes assim, quem não tem filho, você tem 24 horas do dia para você, né? Você faz se quiser dormir, você dorme, você tem seus compromissos. Agora, quando você tem mãe, você fraciona. Não tem como ser só para vocês essas 24 horas do dia. Você tem que fracionar, você tem que estar ali, é a escola que liga, é o posto que você tem que levar lá para tomar a vacina, para ver se está em dia, é o calçado que você tem que ir para trabalhar, para buscar, né, para dar para a criança, né, no aprendizado. Porque às vezes a criança, ela te suga. Eu falo isso porque eu tenho 3. Eu amo meus filhos, eles são tudo na minha vida. Só que ele vem com uma carga tão pesada de que tem uma hora que eu falo, meu marido fala, eu tô cansada. Porque eu não quero passar despercebido, sabe? Eu quero estar ali, olha, é na lição. Miguel, onde tá? Onde é a sua dificuldade, filho? Vamos lá, vamos sentar. Arthur, eu tenho 3 filhos. 2 filhos, né? O Arthur e o Miguel. Eu tenho os 2 filhos totalmente diferentes, né? Eu tenho um filho que eu não preciso falar para ele, tem lição? Não. Eu tenho um filho que ele traz para minha mãe. Eu já tenho outro que é totalmente diferente. Se eu não pegar no pé, é minha filha do céu. Pode deixar. Você vai chegar lá na escola, aí chega na reunião, a professora fala, não tá fazendo lição. Porque eu sei dos meus filhos. Então, ser mãe é isso, é você estar o tempo todo ali, né? Antenada. Aí agora é o bebê pequeno. Opa, peraí. Ele já tá levantando, já tá forçando. Toma cuidado que ele cai. Então é um fardo grande, mas é um fardo que eu amo muito. Nossa, foi uma dádiva ser mãe. Eu agradeço imensamente, né, a Deus, aos orixás. Eu ser mãe, e eu gosto de ser mãe, né? Eu gosto muito, muito, muito mesmo. E existem ainda outras dificuldades além da criação, né, do convívio, que antecede, né, durante a gestação, no parto, as violências obstétricas que estão só aumentaram, né, com a pandemia. Você também falou do contato e da importância antigamente, e até hoje, né, de curandeiras, de curandeiros. Como que foi para você a gestação, entre dificuldades e também de referências que você teve? Você teve os seus filhos em hospital, você teve com parteira, teve doula, você já tinha esses conhecimentos, esse amparo dos conhecimentos antigos também? Como que foi? Então, assim, a gestação em si, a sua última agora, porque eu já tô com uma idade avançada, né, tive diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, isso foi diferente. Porém, as 2 outras, eu era super jovem, porém não entendi algumas coisas, né? Você falou de violência obstétrica, tem até hoje. Inclusive, nessa do meu filho agora, depois eu vou contar, né, dessa última gestação, que foi em janeiro, discuti com o médico, né? Depois eu vou entrar nesse fato, porque eu discuti com ele. Se você vendo hoje, foi uma violência obstétrica. Então, quando eu tinha meus 16 anos, quando eu engravidei, foi tranquila a minha gestação. Então, né, aqui em São Paulo, Júlia, aqui em São Paulo, o SUS, de verdade, eu trabalho nele, né? Eu uso o SUS. Aqui, de verdade, é bom, né? Não é a melhor coisa do mundo. Porém, quando você fala de gestante, não tenho o que falar. Eu trabalho nele, né? Então, assim,
pessoal de dentro do posto, é uma carga muito pesada. Não, vamos procurar, vamos ver a mulher que tem sífilis, vamos na comunidade, vamos atrás, entendeu? Então, assim, hoje, o que eu vejo da época que eu tive do Arthur, tá melhor. Cada vez tá aqui em São Paulo, capital, entendeu? Não posso dizer em outro estado, eu estou dizendo o que eu conheço e o que eu trabalho. É bom, entendeu? Então, assim, o que acontece é que tem médicos e médicos, enfermeiros, assistentes sociais, entendeu? A gente sabe que a enfermagem não é bem remunerada, enfim, são outras instâncias. Porém, aqui em São Paulo ainda é bom, está bom, né? Então, eu tive uma gestação agora que eu tive um amparo muito bom. E eu tenho diabetes, hipertensão, estava acima do peso. Não tenho o que falar. O meu amparo foi maravilhoso, sabe? De me ligarem. Eu que nem teve um dia, me deu na telha, falei, não tô afim de ir no médico, porque era toda semana. Passava no Hospital do Mandaqui, fazia pré-natal de alto risco lá e fazia na UBS. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da UBS. Aqui na Vila Bertina. E aí, teve uma hora que eu falei, não quero ir mais. Tô cansada. Aí já tava chegando perto pra ter. E aí o posto me ligou. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Falei, nossa, que alguns anos atrás você morria, as pessoas nem ligavam pra você. Então, referente à gestante, dentro da capital, São Paulo, né, tá bom. Entendeu? Eu trabalho no consultório na rua. A gente tenta, assim, o máximo... Sabe, tem gestante, vamos atrás, tá? Começou o pré-natal, vai fazer o pré-natal, vamos fazer o acompanhamento, né? Testou positivo para sífilis, vamos fazer o tratamento, né? Porque tem a sífilis congênita, então assim, eu particularmente não tenho o que questionar, né? Eu tenho só que agradecer, porque o amparo que eu tive, tanto aqui na UBS, quanto lá no Hospital do Mandaqui, foi nível top. Entendeu? Porque se eu tivesse um convênio médico, nem sei se eu teria, entendeu? Nossa, de investigar, de saber, né? Eu tive meu filho com 37 semanas por conta da diabetes, né? Cheguei lá no Mandaqui, apareceu um hospital particular, exceto o médico que eu discuti com ele, né? Mas enfim, exceto isso, foi maravilhoso o atendimento, entendeu? Olha, a mãezinha tem diabetes, tem hipertensão, tem hipotiroidismo, vamos... Então, assim, não tenho que questionar eu, Nayara. Né, eu tive minhas 3 gestações, as 3 eu ganhei no Hospital do Mandaqui, as 3 foi pelo SUS, e assim, cada uma em épocas diferentes, e a grande, o que eu levo cada dia está melhor. Não chegamos no nível top, não, ainda não, né, tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a ser feita, mas em questão disso, foi ótimo. Porém, lá em 2009, teve algumas falas que eu levo até hoje, do Hospital do Mandaqui, mas isso eu vou dizer como que é de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, né? A mulher sair com o bebê, eu tinha 16 anos, era adolescente, 17, né? Saí com o bebê, ela falou até o ano que vem, eu estranhei até o ano que vem, porque o ano que vem você vai estar aqui de novo. E aí eu não hoje eu consigo ver o que ela falou, mas antes eu não conseguia entender isso. Até brinquei. Ela falou assim, porque daqui o ano que vem você vai estar aqui. Tipo assim, você teve agora, né? Mas o ano que vem você vai engravidar, vai estar aqui, isso vai ser sucessivo, não vai passar, não vai acabar. Isso foi uma violência obstétrica. Eu sofri, mas lá na época... Né? Demais. No momento que você precisa de atenção, você recebe um preconceito. Sim, tipo, o ano que vem você vai estar aqui de novo. Aí ela até brincou, relaxa, ano que vem você vai estar aqui. E aí eu fiquei meio assim com a fala, né? Não entendi muito, né? Eu fiquei assim, aí passou, hoje eu consegui entender que foi uma violência obstétrica que ela me fez. Mas muito importante a sua fala do quanto que o SUS, ele é importante, ele funciona melhor do que convênio, se não fosse a corrupção e a ignorância das pessoas de lutar por políticas públicas, né? Porque a rede, ela tá desenhada de uma forma que é referência aí fora, né? Em outros países não tem o que a gente tem aqui, de um agente comunitário de saúde ir na sua casa com antecedência para agendar suas consultas, a UBS fazer a prevenção. Então, realmente é importante os curandeiros e curandeira, eles sempre, como foi a sua mãe, né, estavam suprindo, enquanto o SUS, ele não era direito, mas eu acho que avançar
é os dois caminharem juntos, né? Exatamente. O SUS, se fosse seguir pelo papel, ele ia ser maravilhoso. Ele ia ser top, ia ser melhor do que muitos convênios aí convênio nível bom. Só que tem uma grande questão aí, né? A corrupção, né? É isso que defaz o SUS, é isso que acaba com o SUS, né? Então, você trabalha em hospital, né? Você vai em tal hospital, você vê que entra verba, né? Só que o diretor do hospital, sei lá o que ele faz, que não entra a verba necessária para os instrumentos, para a parte da higiene, enfim. É uma questão muito grande, assim. Porém, tem que ser falado, né? Tem que ser conversado sobre isso. O porquê que tá assim, né? O que precisa, no meu ponto de vista, é fiscalização. Infelizmente, nós não temos fiscalização. Sabe, uma fiscalização boa? Não tem. Cada um faz o que quer. Festa do caqui, entendeu? Então, cada um administra do jeito que tem que ser. Né? Que se tivesse uma fiscalização que tivesse ali em cima, muita coisa não estaria acontecendo. Né? O SUS é bom, o SUS está aí, está para todo mundo. Né? Hoje poderia até pagar um convênio, né? Inclusive tem até o convênio da empresa, só que estava na carência. Né? Não ia conseguir ter o neném lá. Falei, não, vai ter coparticipação, enfim. Eu falei, não, eu vou utilizar o SUS. Porque eu acho muito engraçado assim, né? Eu trabalho no SUS e não utilizo o SUS. Não, eu trabalho no SUS e utilizo o SUS. O SUS é para todos. Eu trabalho no SUS e vou utilizar o Albert Einstein? Né? Não. Porque, qual que é a diferença? Não, eu trabalho nele, eu vou usar ele. Se eu consigo ofertar ele para as outras pessoas, ele é bom, ele serve para mim também, entendeu? Então eu penso muito nisso. Então eu vou usar o SUS está aí, né? Tem muita coisa que precisa ser reestruturada, precisa, né? Só que eu, Nayara, vendo de 2009 até agora, 13 anos atrás, referente à gestante, né? Isso estou dizendo por mim, referente à gestante, porque eu passei, né? Eu não tenho que questionar, é só agradecimento, né? E o agradecimento que eu falo também não é só da empresa, da organização social, não, é dos funcionários, porque tem muita coisa que acontece que vai para além da empresa, é o funcionário. O SUS acontece também com os funcionários, as pessoas que estão ali. Aí é outra questão que a gente entra, o funcionário bem remunerado, entendeu? É uma coisa tão assim grande que se for mexer é só... Entendeu? Do então ponto de vista da corrupção, não é interessante investir em fiscalização, né? Porque aí eles vão ter que aumentar a remuneração e tudo mais. Você falou da discussão com o médico, você quer falar o que aconteceu? Então, na verdade, o motivo foi... O meu médico, o Dr. Wagner, até posso citar, enfim, ele tinha marcado a minha cesárea de emergência para o dia seguinte, né? E aí eu cheguei lá, ele falou, você vai em jejum, me deu a carta, me deu todos os papéis, tudo. E aí eu tava no ambulatório. Tá no ambulatório, ele falou, amanhã você precisa estar lá no hospital, na maternidade, porque a maternidade fica dentro do hospital, né? Eu estava em outro pavilhão. Aí ele falou, amanhã às 7 horas em jejum. Pois bem, cheguei lá, arrumei todas as minhas coisas, ansiosa, fiz cabelo, saí, fui fazer a unha, tal, enfim. Aí cheguei lá, o médico falou que ele não ia me atender. Eu falei assim, como assim o senhor não vai me atender? Não, eu não vou te atender, porque precisa de uma UTI NEON. Eu falei, seja por isso. Eu espero a UTI NEON, o senhor solicita. Ele não, só que ele começou a ir para outro âmbito, sabe? Tipo, não vou te atender, porque não fui eu que marquei, e blá, 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 blá. Eu falei assim, tudo bem, você não vai me atender? Não só existe você de médico, não vou sair daqui. Ele falou, então você vai... Eu falei, vou assinar minha internação sim, só tem você de plantonista. Liga pro meu médico, ele mandou eu subir. Então, aí ele falou, mas eu falei assim, só que tem coisas, doutor. Ele falou, só que ninguém me avisou. Eu falei, só que aí não cabe... Né, eu sou paciente aqui. Eu não tenho que saber se o médico te ligou, se ele solicitou a UTI, né, ou se o neném... Isso daí não. Só que eu tô aqui, então eu preciso ser atendida. Aí ele pegou e falou assim, você vai voltar daqui 3 dias. Aí eu olhei pra ele e falei assim, qual que é a diferença de você fazer o parto hoje e daqui 3 dias? Aí ele começou a colocar um monte, eu falei, não, daqui eu não vou sair. Enfim, não saí, fiz o parto.
Não foi ele que fez, né? Quem tive o neném foi a doutora Juliana que fez. Só que se eu não tivesse batido o pé, eu falei assim, qual que é a diferença de eu voltar agora e daqui 3 dias? Eu falei assim, se a médica falou que já abriu uma vaga de UTI neo para o neném, se precisar. Aí só que eu senti, até meu esposo, né, sentiu também, que foi um pouco assim, sabe? Ele estava fazendo meio corpo mole. Por isso que eu tô dizendo que é de profissional para profissional. Né? Não foi uma coisa assim, olha, Nayara, acontece o seguinte, o nenê tá assim, assim, assado, não foi assim, entendeu? Eu não sou leiga a esse ponto de, não tinha colocar nenhuma a vida do meu filho. justificativa, né? Não tinha, porque tinha vaga lá, né, quando eu subi para o centro cirúrgico, tinha vaga, tava cheio, né, aí a médica depois, quando foi umas 4h30, 5 horas da tarde, eu olhei pro meu marido e falei, nossa, eu tô passando mal. Só que eu já estava tomando glicose e tal. Falei, tô passando mal. Aí eu falei pra doutora, eu falei, Fábio, desce lá e faz uma ouvidoria, porque isso não é normal. Né? Aí a doutora veio e falou, desceu a UTI, a médica da UTI, né? Falou assim, olha, já tem uma vaga e tal, se precisar. Ela falou, vou te mandar pra cesárea. Aí eu fui, fiz cesárea, fiz a laqueadura também. Né? E aí foi tirando esse ponto, né? Que as médicas vieram conversar comigo, só que eu fiquei esperando, ó. Desde as 7 horas da manhã, meu filho nasceu 5h58 da tarde. Entendeu? Nossa, então, assim, você não foi lá porque você quis, ele que marcou, né? Não, foi ele que marcou. Então, assim, cheguei lá, não, vou ter hoje. Não, eu estava com a carta do médico, olha, paciente tal, diabético, hipertensa, tal. Ele falou, mas eu falei assim, só que aí você entra em contato com o Dr. Wagner, ele tá lá embaixo no ambulatório. Aí o senhor conversa com ele. Não ser mandar daqui 3 dias, porque, sei lá, você não tá afim de fazer a cesárea hoje. E ficou nítido isso. Né? E eu bati o pé, falei, olha, desculpa, eu não vou embora. Ele, então não vou fazer. Eu falei, não só existe você de médico aqui, querido. Ele, não vou fazer. Eu falei, nem quero que você faça, nem precisa encostar em mim. Aí veio outra médica, fez, foi tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Mas foi essa situação que eu queria colocar. Que também, de uma certa forma, a forma que ele falou, o jeito que ele falou, eu discuti com ele assim, nós levantamos o tom da voz, né? E do jeito que ele falou, foi uma violência obstétrica. E né? como então, que assim, você ia depois ficar tranquila de deixar ele fazer o parto, né? Eu não mesmo. Eu falei, não preciso nem que você ponha a mão em mim, sai fora. Falei, não quero. Então, do jeito que ele falou, a forma que ele falou, eu ainda usei até, eu falei assim, olha, eu te garanto que se fosse ali no São Camilo, você ia fazer. Falei pra ele, sim. Ele falou, mas aqui é SUS. Eu falei, sim, SUS, e eu tenho direito de usar, e eu estou aqui, fazendo jus ao meu direito. Né? Porque assim, a pessoa entende, SUS é bagunçado. Não é bagunçado. Ele não vai comigo, não, desculpa, não, vai ser bagunçado. Né? Então, aí ele ficou meio assim, saiu, foi embora, e a médica veio, fizeram a minha internação, depois de um dia inteiro, porque eles me deram um chá de cadeira, sabe? Eu senti isso, eu falei pra minha esposa, eles estão me dando um chá de cadeira. Só que aí eu tava tomando a glicose, aí tem uma hora que eu falei pra médica, olha, eu não tô aguentando mais. Aí ela veio e falou, vamos te mandar pra cesárea, desceu a médica, conversou, neném, graças a Deus, não precisou de UTI neo, não precisou de nada, nasceu super bem, saudável, né? Então, são coisas, situações que dependendo da pessoa, Júlia, você deixa passar, sabe? Você deixa despercebido e você vai embora, entendeu? O fato se eu não tivesse batido o pé e não tivesse falado assim, né, com ele, eu ia embora, ia voltar depois de 3 dias, inclusive, que eu ia fazer com ele. Ele tava mandando eu voltar no próximo plantão dele, que ele não queria fazer agora. Ele falou, mas não foi agendado. Eu falei, foi agendado sim, não tá na sua agenda aí, ó. Tá, mas foi agendado, entendeu? Então, são coisas assim, se nós não soubermos conversar, falar, bater o pé, o pessoal te passa a perna e faz o que quer, faz de gato sapato você. Até fazer a gestante voltar para casa é uma violência, né? Porque você vai embora com condução, depois tem que pegar outra. E de fato, meu marido falou assim, Nayara, não dá para ir embora. Eu falei, eu não vou embora. Ele falou, não dá, porque ele entrou em contato com a empresa falando que o neném ia nascer, né, no dia 11. E aí, já mandaram outra pessoa lá no lugar dele. Ele falou, eu vou assumir uma falta, porque já tem pessoas lá, porque ele ia pegar a licença maternidade 5 dias. Eu falei, não, mano, não vai voltar não, ué. Oxe, combinado não sai caro, ué. Não fui eu que pedi. Aí minha pressão tava alta. Eu olhei pra ele e falei assim, eu não vejo o porquê. Se agora no momento, quando eu já cheguei na sala, eu já estava com a pressão alta. E aí depois de eu ter ficado nervosa, aumentou mais ainda, mas foi por conta do nervoso. Eu falei, eu não vejo por quê. Aí eu dei o controle que o médico tinha dado. Deixaram você mais em risco, né? Você já estava mais em risco. Situações.
Exatamente. Aí eu teve neném, vim embora, depois não vi mais esse médico. Inclusive, eu falei que eu até ia fazer uma ouvidoria, né? Porque tem que questionar, tem que falar, né? Não foi bem tratado, tem que fazer a reclamação, sim. A gente não pode deixar, entendeu? E aí eu fiquei tão assim, porque você já tá tão, sabe, fragilizada. E eu tava no meu ponto, assim, eu tava cansada, exausta, sabe? Tava querendo, ai meu Deus, não aguento mais essa barriga imensa, que eu faço uns barrigão grande. Falei, ai, não aguento mais, meu Deus. Ainda vim aqui discutir por uma coisa que, meu, não cabe, sabe? Tem coisas que são desnecessárias. Aí, enfim, foi tudo bem, graças a Deus. E aí eu não tive a oportunidade, e também eu fiquei tão assim, agora já passou, tem 4 meses, mas no começo eu tava tão, sabe, a gente fica, depois que a gente tem neném, nós ficamos bem fragilizadas em todos os aspectos, mental, físico, né, eu falei, não quero mexer com isso agora, né, mas o que eu deixo aí aconteceu coisas assim, faça ouvidoria, reclame, é a única forma que a gente pode, né, rebater essa situação, né, não pode deixar assim, sofreu violência obstétrica, reclame, questione, vai lá, faça uma ouvidoria, não deixa passar. Né? E eu estava vendo até na televisão que as pessoas que mais sofrem violência obstétrica são mulheres negras, né? E aí eu falei, poxa vida, e eu tô numa dessas aqui, né? Falei, nossa, só que eu fiquei tão assim que eu não consegui, sabe, ir lá, falar, ainda falei pro meu marido, desce lá na ouvidoria, eu não consegui, eu não estava no meu momento, sabe? O momento que eu estava eu preciso ter esse neném e é isso que eu quero, né? Se fosse outro momento, eu poderia ter descido lá, ter reclamado, ou até mesmo depois, mas também não estava com cabeça, enfim. Tem isso, né, que você fica suscetível, né? É sempre num momento extremamente suscetível. Tipo, como você, no momento ali que tá perto de estar parindo uma criança, você vai ter que correr atrás de uma burocracia, de tentar resolver uma coisa que é direito seu, né? Exatamente. Bom, E às vezes você fica até meio assim. Tipo, enfim. será que tá acontecendo isso comigo mesmo? Você fica meio perdida, assim, sabe? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Sensações do próprio corpo, e além da toda a questão da burocracia. Então, é uma coisa difícil de você se posicionar assim na hora, né? Sim, Pode falar, desculpa. Eu ia Não, pode falar falar. um negócio, mas eu ia falar do puerpério, né? Que é o depois, os 40 dias depois, assim. Graças a Deus, aqui na minha casa, eu tive uma rede de apoio muito boa. Isso eu tenho que falar, tenho que agradecer as pessoas que me ajudaram. Porque, meu, parece que o mundo desaba, sabe? São tantas... A emoção que você olha, meu, o pacotinho é meu, né? Ai, nossa, é uma coisa boa. Só que os hormônios estão ali, estão trabalhando ali, e você fica, nossa, parece que tudo vai desabar, porque é a criança chorando, né? É o peito que enche de leite, e você fala, meu, o que eu vou fazer agora? Né? Sorte que tem simpatias da minha família, inclusive minha mãe trouxe para nós, que passou da minha avó, pega um pente virgem, vai no banheiro, embaixo do chuveiro, vai passando, que o leite vai saindo. Então, são coisas que... Isso daí é coisa da minha avó e dá super certo. Se você for lá no posto, né, na UBS, até mesmo na maternidade, o que eu aprendi não vai para baixo do chuveiro, porque a água quente, ela estimula mais. Porém, ordenhar na água quente é a melhor coisa que existe. Né? Então, são vivências que eu aprendi da minha avó, que passou da minha mãe, que passou para minhas primas, e aí deu super certo, e a pessoa fala, eu tô com o peito empedrou, né? Porque você teve neném, comigo é assim, passou 2 dias, meu peito enche de leite, né? E aí, Nayara, você tem que doar. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo tirar nem pro neném aqui, tá doendo demais. Aí, vai para baixo do chuveiro, faz essa simpatia maravilhosa, inclusive, e dá super certo, só que você tem uma rede de apoio que tá ali com você o tempo todo, é muito bom, né? Porque você sai de, né? Isso eu senti, quando você é mãe, você tá grávida, o nenê sai, parece que você sente um oco, um vazio tão estranho, né? E aí até tudo isso, os hormônios, trabalhar dentro de você, que saiu, você se sente muito frágil, né? Então você tem alguém que vem, que te traga um café, né? E os meus filhos, eu falo para eles, vocês estão de parabéns, nossa, vocês me ajudaram pra caramba, né? Eles não sabem o quanto. Eles iam perguntar, tá tudo bem, mãe? Porque eu fiz a cesárea, fiz a laqueadura, né? E na laqueadura também dói pra caramba, e eles vieram, todo mundo me ajudou,
né? Recebi até flores, todo mundo aqui, nossa, me abraçou de uma tal forma, e isso é muito bom, né? Eu fico vendo as mulheres que não têm essa rede de apoio. Isso deve ser muito ruim, né? Você ter o seu filho e depois você não ter, sabe, alguém para te acolher, para te ajudar, né? Para te dar, às vezes você não precisa só de um carinho, né? Alguém que fique ali com você, que fique ali embaixo do banho, que te ajude a levantar, pôr um sapato, um chinelo, isso é maravilhoso, né? Então, é isso que eu fico pensando, as pessoas que não têm essa rede de apoio no puerpério, né? Que isso faz toda a diferença. Você vê as mulheres que têm depressão pós-parto, se você tem uma rede de apoio que te ajuda, isso é muito baixo acontecer, né? Você ter um parceiro ou uma parceira, né? Alguém que esteja ali com você, que está ali o tempo todo, olha, eu tô aqui, isso vai passar, né? Vamos com calma, porque a criança chega e não tem instrução, né? Então ele chora, e aí alguém precisa estar ali te apoiando, te ajudando, né? E aí você pega umas vivências de antigo, né? Não pega peso, não faz isso é muito bom. Né, porque às vezes tem muita noção de que vamos ajudar, que nasceu, vamos ajudar, que tem que cuidar da criança, mas esquece que também tem um efeito na mãe, né? Essa gestação foram 9 meses, então também tem uma queda de hormônios depois que a criança nasce. Então, precisa realmente de um amparo, né? Não é só a criança, mas assim, ambos, né, precisam de um amparo. Nai, Sim, muito. Pra gente finalizando, o que você espera desse ano? Quais projetos futuros você tem? Tem alguma coisa que você deseja acrescentar, de reflexão? Alguma coisa que você deseja abordar? Olha, o que eu espero desse ano? Eu espero, assim, no contexto geral, não só da minha vida, que tudo isso que vivemos nesses 2 anos passe, sabe? Porque todos nós estamos saturados, né? E aí, quando você vai ver nova variante, às vezes eu evito de assistir televisão, sabe? Porque você fica vendo essa tragédia, é mais tragédia, é doença, é isso. Eu espero um ano melhor, né? Um ano de paz, um ano de muita saúde, muita. E gratidão. Gratidão porque eu, graças a Deus, assim, não perdi ninguém nessa pandemia por conta do Covid, assim, da minha família, dos meus familiares. Graças a Deus, ninguém teve gente com Covid, graças a Deus, ninguém foi hospitalizado, né? Então, é gratidão, né? E é isso. Eu peço para todos nós saúde, muita saúde. E a saúde que eu peço também é saúde mental, assim, porque às vezes eu fico vendo que tá todo mundo precisando, né? Então, como eu posso ajudar o próximo? Questão dessa saúde mental. É uma palavra de consolo, porque ultimamente estou vendo tanto apontar, não é só apontar, é um todo, um erro que você faz, parece que as pessoas te martirizam até o resto da sua vida, sabe? Então é isso, é ajudar o próximo, né? Eu vim com isso, né? Eu tenho 3 filhos, né? Arthur, Miguel e o Kevin. Porém, tive a Tainá, que é minha sobrinha, que veio morar comigo. Ela tinha 15 anos de idade, aí depois veio a Fernanda, que é irmã do meu esposo, né? Então as pessoas falam, você é mãe preta, tal, você tá sempre ali, o que eu posso ajudar, eu sempre vou ajudar, entendeu? Então, quem puder, tá precisando de tal coisa, porque eu tiro de mim para dar para a pessoa. E isso eu aprendi com a minha mãe, com a minha família, com as minhas tias. Eu tenho uma família que é muito acolhedora, entendeu? O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, né? E eu falo assim, as pessoas que têm hoje filho muito novo, essas meninas, não desiste de estudar. Eu engravidei no último ano do ensino médio, no começo do ano. O Arthur nasceu em novembro, eu engravidei em janeiro. Eu passei a minha gestação toda estudando. Eu não deixei de estudar, sabe? Não deixei de estudar, falei, não, vou estudar, né? Porque pelo menos o ensino médio, e aí depois eu falei, não, eu vou fazer auxiliar técnico. Aí antes disso eu tinha começado a faculdade, só que no meio desse intervalo você precisa estudar, trabalhar, cuidar de filho, parei um pouco, voltei. Não desiste, né? Não vamos desistir, é luta sobre luta, né? Ter rede de apoio, a gente precisa o tempo todo, né? Só que às vezes você não tem com quem contar, você vai contar com quem? Né? Então, pedir, né, se a pessoa for
depende de cada religião, quem for, se acreditar em Deus, pedir a força divina e ir para a luta, que a minha luta foi isso. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus, estruturada, o Arthur, Miguel, Kevin, meu esposo, as meninas que moram comigo, cada uma que já tá com a sua vida, a Tainá tá na casa dela, a Fernanda também, né, e eu tenho as minhas sobrinhas que também passaram uma chuvinha aqui em casa, a Tabata, a Thalita, elas já estão estruturadas. O que eu falo sempre para elas é não desiste, né, confie em você, acredita em você, você pode, por mais que o mundo parece que tá tudo atrasado, se está atrasada, não, é cada um no seu tempo, nunca é tarde para você, mãe, preta, periférica, igual eu, nunca é tarde para você estudar, nunca é tarde para você fazer algo que você gosta, que é desde entrar no coletivo, ou pintura, ou artesanato, ou sei lá, o que você goste, nunca é tarde para nada, né? Então é isso que eu levo, é isso que eu ensino para os meus filhos, é isso que eu passo. Eu acho que eu não tô aqui na Terra à toa, né? Eu penso assim, eu não tô aqui na Terra à toa, eu tô aqui para fazer isso, é para ajudar o próximo. Né? Então, quando a pessoa vem precisar de ajuda, eu sempre vou ajudar, né? Então é isso que eu levo, é isso que eu passo. Né? O coletivo Conto no Pé da Árvore me trouxe isso. Eu gosto de estar lá, eu gosto de fazer parte, eu gosto de cantar, é uma energia, uma coisa que eu fico arrepiada quando eu tô lá dentro, né? Então é isso, né? Não desistir, não vamos desistir, vamos um acolher o outro, é acolhimento. Essa palavra que eu deixo hoje, vamos acolher. É uma conversa, é um prato de comida, é um cobertor, né? É você ajudar sem olhar, fazer um bem sem olhar quem. É isso. Então, eu também queria... Pode falar. Você ia falar, Tati? Não, pode falar. Não, também queria agradecer, Nay, por você aceitar participar do podcast, por toda a sabedoria, né, e que você passou, tanto do seu trabalho como da sua vivência pessoal. E dia 29, agora último domingo, a gente volta com quem mais foi entrevistada nesse tema para falar sobre maternidade periférica novamente, só para lembrar para quem está ouvindo. Então, muito obrigada pela participação e até domingo, dia 29. É isso, Nay, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, conversando conosco. Foi muito legal conversar com você, porque a gente nunca chegou a realmente trocar nem palavras, eu acho, na Casa Cultural, e é muito interessante, sabe, ouvir suas vivências, o que você tem, sabe, para trazer. Foi muito bom conhecer essa sua parte, assim. Meninas, obrigada a vocês pelo convite, gratidão, muito obrigada mesmo. E queria agradecer também a todos que nos ouviram agora. Fiquem ligados e nos sigam nas redes sociais, sintam-se livres para mandar sugestões, nomes para entrevistas. É isso, até a próxima.